Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 7ª aula de estudo da fenomenologia. Com esta 7ª aula, nós pretendemos concluir a fase introdutória do nosso curso. Nós iremos tratar nesta 7ª aula, pelo menos a uma primeira vista, digamos assim, do parágrafo 7º de Ser e Tempo. Posteriormente, pretendemos fazer um aprofundamento quando falarmos especificamente da fenomenologia no pensamento de Heidegger. O parágrafo 7º de Ser e Tempo expõe um conceito preliminar de fenomenologia. Heidegger usa a expressão Vorbegriff, isto é, um conceito preliminar que está à frente de nós, digamos assim, que abre o limiar da fenomenologia. Fenomenologia é o método da filosofia, isto é, da ontologia universal. Heidegger escreve: o método de investigação, ao que parece, já foi delineado justamente com a caracterização provisória de seu objeto temático, o ser dos entes, o sentido do ser em geral. Apreender o ser dos entes e explicar o próprio ser é tarefa da ontologia. Bem, algum comentário sobre isto? Método e objeto temático, método e coisa, isto é, aquilo que está em causa, aquilo que está em discussão numa investigação, eles compõem uma unidade. Não é? Digamos que o método, como Hegel já havia advertido, ele não pode ser algo estranho e externo à coisa ela mesma a ser estudada. Mas o método, o caminho, precisa ser justamente o caminho que dá acesso à coisa em questão, ou seja, àquilo que está sendo investigado, àquilo que está sendo colocado em causa, que é o motivo da discussão. Bem, a coisa ela mesma, digamos assim, die Sache selbst, né? A coisa mesma para a investigação da fenomenologia em Husserl é a subjetividade. É a subjetividade transcendental, a consciência intencional em sua absolutidade, em seu caráter de ser o fenômeno puro, o fenômeno absoluto. Bem, então, digamos, o ser, né? O ser em Husserl vai aparecer justamente como o ser da consciência. A palavra consciência em alemão se diz Bewusstsein. Temos aí a palavra sein, que é ser. Ser bewusst, né? Ser conscio, ser um ser que é ser sabido, um ser de um saber-se, digamos assim, a consciência. Né? Pois então, o método husserliano da fenomenologia em Husserl é justamente um caminho que dá acesso ao ser da consciência, ao ser no sentido da Bewusstsein. Né? Agora, em Heidegger, o método fenomenológico é um caminho que procura dar acesso ao ser no sentido mais, digamos, profundo, amplo e originário. Né? Há um deslocamento do logos, do fenômeno,
da consciência para o Dasein, para o ser aí, para o aí ser, né? Que é a relação de ser do homem com o ser de tudo aquilo que é, o ser do ente. Então, para a fenomenologia em Heidegger, é um caminho para o ser que aparece em Ser e Tempo ainda como o ser dos entes, o ser dos seres, né? Como nós diríamos na linguagem mais usual, mas o ser também como a diferença ontológica, como o outro do ente, ou, se quisermos, como o nada, ou como o evento originariamente manifestador, o Ereignis. Então, o caminho da fenomenologia o método fenomenológico é justamente em Heidegger esse caminho que vai conduzir ao ser. O que vai implicar uma mudança na compreensão do humano, né? O humano não mais como a partir da consciência, mas o humano a partir do Dasein, a partir do ser aí, ou o aí ser, a presença, como quisermos. Então, a palavra ontologia aqui, porém, não designa uma disciplina da filosofia, mas antes a sua essência. Ela diz a questão fundamental da filosofia, a do sentido do ser. Bom, para Husserl, todo sentido e validade do ser, né, o sentido de ser do que quer que seja, de todos os seres, de todos os entes, né, a validade do ser, né, no sentido de ser certo, ser provável, ser duvidoso, por exemplo, né? Todo sentido e toda validade do ser, ele é constituído a partir do ser da consciência, né? Então, a consciência, subjetividade transcendental, né, do eu penso, ou, se quisermos, no fim das meditações cartesianas, a intersubjetividade monádica é aquilo que constitui e institui o sentido de ser de tudo aquilo que é. A fenomenologia é um conceito de método da filosofia enquanto ontologia, isto é, enquanto questionamento do sentido do ser. O método aqui não é um procedimento técnico padrão. Isso é importante, que muitas vezes nós entendemos, se nós ouvimos dizer que fenomenologia é um método, nós entenderíamos, no sentido usual, o método como uma técnica, um modelo padrão de uma técnica. Né? Não se trata do modelo padrão de uma técnica, de procedimento, mas se trata de método no sentido grego da palavra, de metahodos, isto é, estar, ser em caminho, a caminho. Caminho que quer sempre alcançar, né? Dar acesso ou conquistar acesso àquilo que está sendo buscado na investigação. Trata-se antes de um caminho de escuta do modo de tratar imposto pelas coisas elas mesmas, né? Então, o que impõe o método é as coisas elas mesmas, ou seja, isso na fenomenologia é importante. Aquilo não o predomínio do método sobre a coisa em questão, mas a coisa em questão é que deve dizer o modo como ela há de ser buscada para que se tenha acesso a ela, para que se a alcance. Então, temos aquela sentença de Nietzsche que dizia que o que marcava o século XIX não era a vitória da ciência, mas era a vitória do método sobre a ciência. Mas o método, digamos, científico é um conjunto de procedimentos, tá?
técnicos de investigação, de pesquisa, etc., de objetificação, de domínio do ente que está sendo investigado, pesquisado, etc. Né? Bom, não é nesse sentido que a fenomenologia entende o método. Né? Ou seja, cada fenômeno, quer dizer, cada coisa e o mundo, a dimensão, o horizonte que ela abre, né, impõe o método. Então, o método ele não é como uma autoestrada que se impõe sobre uma paisagem. O método é como um caminho que vai mediando, digamos, entre a iniciativa humana de busca e a doação ou a retração daquilo que é buscado. Então, é um acordo, né, entre o investigado e o investigar. Poderíamos comparar o método em concepção técnico-científica como uma autoestrada que ela vai aplanando a paisagem, vai atravessando montanhas com túneis, etc. Né? Enquanto que o método fenomenológico é, digamos, como aqueles caminhos, aquelas trilhas, né? No Cerrado se diz o trieiro, né? Aquele trieiro que vai atravessando o cerrado, o sertão, digamos assim, a vereda, né? Que vai atravessando o sertão, né? Que está integrada nessa totalidade da paisagem e que abre a paisagem, né? Ao mesmo tempo que se integra, né? na própria paisagem. Esse é o sentido de método quando falamos de método na fenomenologia. Fenomenologia quer dizer tratar daquilo que está em causa segundo o modo de acesso que isso que está em causa requer. Significa seguir a necessidade das coisas. Né? Bem, na fenomenologia russeliana, significa tratar da consciência, né, seguindo a necessidade que a consciência impõe ela mesma para que ela se torne acessível na sua originalidade e na sua pureza transcendental, né? O que o método empírico objetivo não permite. Porque o método empírico subjetivo transforma o sujeito em objeto, né? O constituinte em constituído. Então, tem toda essa problemática na fenomenologia russeliana. A essência da fenomenologia, pensada originariamente, está situada no cerne da filosofia ocidental. Poderíamos falar de uma fenomenologia avant lettres, né? Uma fenomenologia antes de existir a própria palavra fenomenologia. Né? A filosofia sempre foi, sempre é e será fenomenologia. Claro que a cada vez, dependendo da posição que cada pensador ocupa no movimento histórico do pensar, né, ele vai desenvolver uma fenomenologia que lhe será própria. O importante é que a filosofia seja sempre uma discussão, uma investigação que siga esse princípio, às coisas mesmas. Cada vez que o pensamento se faz radical e se direciona à coisa mesma que o provoca a pensar, correspondendo a esta provocação, emerge o seu traço fenomenológico. Então, o que faz pensar? O que provoca o pensamento? O que suscita, evoca, invoca,
conclama, chama em causa o pensar. Bem, isto é a coisa do pensar. Desde os primórdios, na filosofia, a coisa do pensar foi chamada de arché, foi chamada de tapanta, princípio, o todo. Foi chamada de logos, foi chamada de aletheia, né? De verdade, foi chamada de physis, de natureza em surgimento, foi chamada de ousia, a presença constante que perdura. Foi chamada de ser, né? De ser doente, einai, toon. Então, a filosofia sempre é uma tentativa de corresponder àquilo que provoca o pensamento a pensar. O pensamento filosófico é fenomenológico à medida que desvela, deixando vir à fala o logos mesmo dos fenômenos. Sua linguagem, isto é, sua articulação de sentido. Este traço fenomenológico do pensamento filosófico foi captado por Aristóteles como já presente na investigação dos primeiros pensadores. Então, agora vamos citar algumas passagens do primeiro livro da Metafísica, onde Aristóteles ressalta esse traço fenomenológico dos primeiros pensadores. Claro, observando que a palavra fenomenológico aqui significa ir às coisas mesmas, deixar-se conduzir no caminho de investigação pelas coisas mesmas. Claro que não significa que o fenomenológico segundo o modelo russeliano, né? Quando é ir à coisa ela mesma, que é a consciência, né? Bem, no primeiro livro da Metafísica, falando dos primeiros filósofos, dos primeiros que filosofaram em torno da verdade, diz Aristóteles que eles foram constrangidos a investigar além do que tinham pensado até então, à medida que a coisa mesma lhes abriu caminho. Isso temos na Metafísica, livro Alfa, capítulo 3. Então, Aristóteles usa filosofantas perites aleteias, aqueles que estavam filosofando na esfera da aletheia, na esfera do desvelamento da revelação do ser. Aristóteles diz que eles foram constrangidos, obrigados, forçados a ir além do que já tinham pensado, à medida que a coisa mesma lhes abriu caminho. Aristóteles usa autotopragma rodopoiesenautais. A coisa ela mesma, autotopragma, a própria coisa, rodopoiesenautais. A coisa mesma, ela abriu caminho, ela fez caminho, rodós, né? Para estes mesmos que filosofavam na esfera da verdade, da revelação do ser. Como isto aconteceu? Aristóteles diz, por exemplo, de Parmênides. Diz ele que Parmênides investigou anankadzomenos dakolutentois phainomenos. Parmênides investigou tendo sido obrigado a seguir os fenômenos. Anankadzomenos.
aqui tem a noção de necessidade, né? De ser obrigado, constrangido, a akolutein, seguir, né? Seguir e servir, tois phenomenos, aos fenômenos, àquelas coisas que estavam vindo à luz, àquelas coisas que estavam se mostrando. Então, digamos, o filósofo como um acólito do fenômeno, digamos, como um servidor e seguidor do fenômeno. Então, os fenômenos é que são os mestres, né? Não os filósofos. Os filósofos são filósofos na medida em que se veem forçados a seguir os fenômenos. Os fenômenos equivale para Aristóteles à verdade. Aqui podemos identificar a aletheia. Eles filosofavam na esfera da aletheia, da verdade, da revelação do ser, da manifestação do ser. E isso significava eles eram obrigados a seguir os fenômenos. Por isso, ele diz que eles investigavam hypautes tes aleteias anankazomενoi, sendo premidos pela verdade. De novo aqui o verbo anankazo, ser forçado a. Ser forçado pelo quê? Pela verdade mesma. Hypautes tes aleteias. Eles eram premidos, né, pela verdade. Seu caminho não era um caminho largo que eles seguiam a seu bel prazer, ao seu arbítrio, mas era um caminho estreito no qual eles eram apertados, premidos, forçados pela verdade. Para Aristóteles, a filosofia é, pois, fenomenologia, servir e seguir aos fenômenos, isto é, ser premido pela verdade. E fenomenologia é filosofem peri tes aleteias, ou seja, filosofar na esfera da verdade, da revelação, do desvelamento, da manifestação do ser. Assim, o discurso filosófico tem a tarefa de apophainestai peri tes aleteias. Aqui, esse é filosofem peri tes aleteias, nós temos aqui a passagem 983b, 988 a 20, da metafísica. Assim, o discurso filosófico tem a tarefa de apophainestai peri tes aleteias, ou seja, de deixar e fazer ver o que se mostra no círculo do desvelamento, na esfera do desvelamento. Aqui, 993b, 17, da metafísica. A filosofia é, afinal, a ciência da realidade na dinâmica de seu desvelamento. Ela é episteme tis tes aleteias. Ela é uma certa compreensão, um certo entendimento, uma certa competência que tem como sua coisa, como seu ofício, sua causa, aquilo com que se ocupa, a aletheia, a verdade, o desvelamento, ou, se quisermos, os fenômenos. Ser ciência dos fenômenos, ser ciência da verdade, ser ciência do ser, do ente enquanto ente, é o mesmo para o estagirita. A filosofia primeira é, afinal, episteme heteoreito on heon. Aqui, 1003 a 21. A filosofia é caracterizada como episteme,
Episteme quer dizer, no mundo grego, não um saber qualquer, né? Um saber no sentido de ser informado sobre alguma coisa. Mas episteme significa antes um saber no sentido de ser entendido de alguma coisa, ser versado em alguma coisa, né? Entender de uma coisa da qual se ocupa, daquilo que constitui o próprio ofício, né? Digamos, um sapateiro tem a episteme de produzir sapatos. Os gregos pensavam assim. O agricultor tem a episteme da arte de cultivar a terra, né? E assim cada uma das artes ou dos ofícios tinham sua própria episteme, tinha o seu próprio modo de entender e entender-se com a coisa, né? Porque episteme não é somente entender de alguma coisa, é também entender-se com aquela coisa, saber lidar com ela. Bom, a filosofia, porém, é uma episteme toda própria. Aristóteles entendia que havia epistemai, saberes, compreensões, que eram operativos, como nas artes, como a arte do sapateiro, a arte do agricultor, né? A arte da guerra daqueles que eram soldados, né? A arte de governar daqueles que eram governantes, né? Legisladores, e assim por diante, né? Temos esse tipo de episteme, mas nós temos também um outro tipo de episteme que é uma episteme da praxis, né? Não da poiesis, não da arte de produzir artefatos, mas, por exemplo, de agir, de decidir, né? A episteme como uma competência de ação, de decisão, no caso da política, por exemplo. Mas a filosofia é uma episteme que tem o caráter da teoria. Teoria significa visão, né? Significa a capacidade de desvendar, de desvelar, a capacidade de ver os fenômenos, de ver a verdade, a revelação do ser e de, digamos, fazer dessa descoberta, dessa abertura e desse desvelamento uma causa em si mesma, em vista dela mesma. Isso é a teoria. Mas, então, a filosofia é uma episteme reteorei, que vê, que olha, que considera, que perscruta, né? Que teoriza nesse sentido o que? Toon, reon. O que está sendo enquanto está sendo. Ou seja, o que está sendo os seres, ou o ente, se quisermos, na perspectiva do seu ser, né? Tentando penetrar o sentido de ser disso que está sendo. Isso é a teoria na filosofia. Então, a filosofia para Aristóteles é a competência da compreensão que traz à visão, o ente enquanto ente. Ora, trazer à visão o ente enquanto ente, na medida em que ele se mostra nos seus fenômenos, isto é, fenomenologia. Assim, a fenomenologia vige como um pensamento fundamental no cerne da filosofia em todos os tempos. Russell não é o primeiro fenomenólogo, nem será o último. Bem, cada pensador traz à tona este pensamento e o trabalha com uma radicalidade e um rigor todo próprio. Se é assim, qual a novidade da fenomenologia de Russell, de Heidegger? Nenhuma originalidade. Eles estavam fazendo o mesmo que todos os outros filósofos fizeram, sempre desde o princípio. Mas a originalidade talvez esteja no sentido de o modo como eles fazem este mesmo,
ou seja, de tomar a sério este princípio de ir às coisas mesmas, de deixar o pensamento se deixar guiar no acesso à coisa ela mesma que está em questão. Fenomenologia é, pois, não uma corrente ou um ponto de vista da filosofia. É um conceito de método fundamental da filosofia. Heidegger, no parágrafo 7º de Ser e Tempo, diz: com a questão diretriz sobre o sentido do ser, a investigação acha-se dentro da questão fundamental da filosofia em geral. Então, aqui a fenomenologia está retomando a questão fundamental da filosofia em geral, de toda a filosofia. O modo de tratar esta questão é fenomenológico. Isso, porém, não significa que o tratado prescreva um ponto de vista ou uma corrente. Pois, enquanto se compreender a si mesma, a fenomenologia não é e não pode ser nem uma coisa nem outra, nem um ponto de vista, nem uma corrente. Então, nos perguntaríamos a Heidegger o que é fenomenologia. Ele diz: a expressão fenomenologia significa, antes de tudo, um conceito de método. Não caracteriza a quididade real dos objetos da investigação filosófica, o que dos objetos, mas o seu modo, o como dos objetos. Então, quando nós falamos de fenômeno, nós não estamos nos referindo a um que, estamos falando a um como. Isto quer dizer, o objeto da investigação é chamado de fenômeno pelo modo como ele é tratado na investigação. Digamos, se estou investigando o número, se estou investigando o movimento, se estou investigando o ser humano enquanto um ser social, se estou investigando o ser humano em sua própria vida psíquica, etc. Então, é fenômeno. Fenômeno significa, pode ser tudo isso, mas tudo isso só é fenômeno na medida em que se mostra a si mesmo, desde si mesmo. Então, com a palavra fenomenologia, o estudo dos fenômenos aqui não significa um certo quê, isto ou aquilo em exclusão daquilo outro. Mas fenômeno significa um certo como aquilo que está sendo investigado é tomado nesse próprio relacionamento investigativo. Quanto mais autenticamente opera um conceito de método, e quanto mais abrangentemente determina o movimento dos princípios de uma ciência, tanto maior a originariedade que ele se radica numa discussão com as coisas elas mesmas, e tanto mais se afastará do que chamamos de artifício técnico, tão numeroso em disciplinas teóricas. Então, o método, quanto mais originário ele for, menos ele vai ter o caráter de um artifício técnico. E mais ele vai ter um caráter de discussão com as coisas elas mesmas. Discutir, em alemão a palavra discutir é erörtern. Temos ali a palavra Ort. Discutir não é nós conduzirmos as coisas segundo as nossas pretensões, segundo as nossas arbitrariedades. Discutir é nós nos deixarmos conduzir para o lugar da essência dessas coisas. Ou seja, para o lugar em que essas coisas que estão sendo postas em questão se mostrem no seu vigor, no seu vigir ou vigir, no seu vigorar pleno, no seu viço pleno, digamos assim. O Monte, isso até aqui eu estava lendo, nesse último momento, uma citação de Ser e Tempo.
na página 66, em todo caso, o parágrafo 7º de Ser e Tempo. Seguindo com um comentário meu, o mote da fenomenologia zu den Sachen selbst diz certamente uma obviedade. Ir às coisas elas mesmas. É óbvio que uma investigação, qualquer que seja ela, precisa guardar-se de ser arbitrária, ou seja, precisa deixar-se premir pelas coisas mesmas que estão em questão. A liberdade do pensamento nada tem a ver com veleidade ou arbitrariedade. Diz antes um vincular-se à verdade, isto é, ao dar-se e impor-se dos fenômenos do que se desvela, do que se mostra a si mesma a partir de si mesmo. Isto que é óbvio, porém, o fenomenólogo quer tomar a sério e fazer disso um princípio operativo da praxis do pensamento, isto é, da investigação ontológica. Então, esse princípio, às coisas mesmas, ir àquilo que está em causa numa discussão, àquilo que está em disputa numa discussão. Ir a isto é um princípio operativo da praxis do pensamento. A teoria da filosofia é uma praxis do pensamento. É uma ação do pensamento. Volto a citar uma outra passagem, na página 66 e 67, do parágrafo 7º de Ser e Tempo. Heidegger diz: a palavra fenomenologia exprime uma máxima que se pode formular na expressão para as coisas elas mesmas. Por oposição às construções soltas no ar, às descobertas acidentais, à admissão de conceitos só aparentemente verificados, por oposição às pseudo-questões que se apresentam, muitas vezes como problemas, ao longo de muitas gerações. Contudo, poder-se objetar que se trata de uma máxima evidente por si mesma e que, ademais, exprime o princípio de todo conhecimento científico. Só não se entende por que deva constituir o título e lema de uma pesquisa. Com efeito, é uma evidência que desejamos assumir mais de perto quando se torna importante esclarecer o modo de proceder desse tratado. Então, Heidegger está aqui dizendo, né, as coisas mesmas, esse princípio, esse slogan, esse mote da fenomenologia é uma obviedade. É claro que toda investigação, para ser científica, e científico aqui tem um sentido amplo, pode ser científico no sentido da filosofia, uma ciência ontológica, pode ser científica no sentido das ciências positivas, pode ser científico no sentido das ciências da natureza ou das ciências humanas. Mas para ser científica, toda investigação precisa ir às coisas mesmas. Ou seja, elas precisam evitar construções soltas no ar, precisa evitar descobertas apenas acidentais, que não sejam essenciais, fundamentais. Precisa evitar admitir conceitos, pré-julgamentos ou pré-conceitos que não são investigados a fundo, são apenas aparentemente verificados. Precisa evitar pseudoproblemas, né? E confiar-se às questões genuínas. Né? Tudo isso, né, dito de maneira negativa, do que tem que ser evitado, né, do que está, digamos, vetado ou proibido no método fenomenológico, tudo isso é uma obviedade em qualquer investigação. Heidegger diz sim, é uma obviedade. Mas vamos levar mais a sério essa obviedade e vamos procurar ver o que é que se mostra nessa obviedade. O que é que está em causa e em questão. Assumir mais de perto essa obviedade. Uma coisa, porém, não pode, de partida, ficar esquecida. Na filosofia, apelar para a obviedade
como algo que dispensa o trabalho do questionamento, é sempre um comportamento inapropriado. Afinal, o óbvio é aquilo cujo brilho mais nos cega, né? O óbvio tem um brilho ofuscante. Tá? Na medida em que é considerado óbvio, nós ficamos cegos, nós não o vemos mais, né? Então, a filosofia é uma tentativa de ver o óbvio, de não se deixar cegar, ofuscar pelo brilho do óbvio. Então, a filosofia é um exercício de pôr em questão o óbvio, de considerar o óbvio digno de ser questionado. E aprender a ver quer dizer, entre outras coisas, aprender a questionar o óbvio. É no óbvio que o pensamento chamado filosofia encontra o que é mais digno de ser posto em questão. Por isso, no parágrafo 1º de Ser e Tempo, Heidegger lembra Kant, para quem os juízos secretos da razão comum constituem o ofício dos filósofos. O ofício dos filósofos, a coisa com a qual os filósofos lidam, aquilo que está em causa em suas discussões, é aquilo que aparece como óbvio numa razão comum, naquilo que é o modo comum do ser humano pensar. Esse modo comum, ele abriga juízos secretos. Então, investigar esses juízos secretos que estão na base da razão comum, isso é a tarefa, o ofício dos filósofos, a coisa com a qual eles se ocupam, a sua arte e a sua episteme. Bem, é isto. Com isso, nós fechamos a parte introdutória do nosso curso. Na próxima aula, vamos começar um trabalho de estudo mais aprofundado do método fenomenológico no pensamento de Edmund Husserl. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima oportunidade.